Fala, torcedor flamenguista! Bem-vindo ao Plantão Flamengo Urgente, o canal que traz as bombas mais quentes do Mengão direto para você, sem firulas e com a paixão que só a nação rubro-negra entende. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que está abalando a Gávea e ecoando pelo mundo do futebol, com o Flamengo monitorando uma joia da Europa, enquanto Cebolinha explode em campo e pede titularidade absoluta. Movimentos que podem revolucionar nosso elenco e nos colocar ainda mais na frente na briga pelos títulos de 2026. Fique ligado até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa história toda. Um detalhe que ninguém está comentando ainda e que vai te deixar de queixo caído sobre os planos da diretoria. Mas antes de mergulharmos nessa avalanche, se você é um verdadeiro torcedor do Mengão, daqueles que vibram com cada drible e querem ficar por dentro de todas as notícias do Clube do Coração, prove isso agora. Dá um like nesse vídeo para espalhar essa energia flamenguista, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. E para mostrar que estamos juntos nessa, comenta aí embaixo de qual lugar você está vendo esse vídeo, se é de Oliveira, em Minas Gerais, do Rio, de São Paulo ou de qualquer canto do Brasil ou do mundo. Vamos mapear essa torcida que não para de crescer. Agora, torcedor, essa notícia caiu como uma bomba na Gávea, explodindo no mundo do futebol e deixando todo mundo atônito com a astúcia do Flamengo, que vive dois movimentos claros e decisivos. Dentro de campo, Everton Cebolinha atravessa o melhor início de temporada desde que chegou ao clube, em 2022, recuperando a confiança plena, conquistando a torcida com atuações eletrizantes e pedindo passagem no time titular de Felipe Luiz. Enquanto fora das quatro linhas, o rubro-negro mapeia o mercado europeu e coloca no radar o meia russo Matvei Kislyak, de apenas 20 anos, destaque absoluto do CSKA Moscou e já convocado para a seleção principal da Rússia. Uma sondagem que avalia custo, adaptação cultural e papel estratégico no elenco, embora a prioridade imediata siga sendo a busca por um centroavante de peso para suprir possíveis lacunas no ataque. Isso é enorme, porque mostra o Flamengo não só valorizando seus ativos internos como Cebolinha, que aos 29 anos renasce das cinzas de lesões passadas para se tornar o ala esquerdo implacável que conhecemos desde seus dias no Grêmio, onde marcou 69 gols em 247 jogos e conquistou a Libertadores de 2017, com dribles hipnotizantes e velocidade que chegava a 36 km por hora em piques. Mas agora no Mengão ele acumula 45 gols e 28 assistências em 120 partidas, com um 2026 começando avassalador. Nos primeiros 5 jogos do Carioca e do Brasileirão, ele já soma 3 gols e 2 assistências, incluindo um golaço de fora da área contra o Botafogo, que viralizou com mais de 1 milhão de visualizações nas redes, recuperando a forma que o levou à seleção brasileira com 25 caps e 3 gols, e pressionando Felipe Luiz para escalá-lo como titular fixo ao lado de Bruno Henrique e Pedro, formando um tridente que pode desequilibrar qualquer defesa com sua taxa de dribles bem-sucedidos acima de 60% e finalizações precisas com o pé direito, mesmo sendo canhoto de origem, algo que muda tudo no equilíbrio ofensivo do time, especialmente após a integração de Paquetá no meio-campo, que alimenta esses atacantes com passes verticais cirúrgicos. O drama se intensifica quando olhamos para o renascimento de Cebolinha, que após um 2025 irregular, com apenas 4 gols em 43 jogos, devido a uma lesão no tornozelo que o tirou de 15 partidas, voltou em 2026 com uma pré-temporada impecável no Ninho do Urubu, perdendo 3 quilos de gordura e ganhando massa muscular para aguentar a maratona de 70 jogos. E agora ele não só recuperou a confiança com treinos intensos, supervisionados pelo auxiliar Felipe Luiz, que o compara à sua própria carreira de superação no Atlético de Madrid, mas também ganhou a torcida com atuações que lembram seus dias dourados no Benfica, onde marcou 20 gols em 69 jogos antes de retornar ao Brasil por 13,5 milhões de euros. E no Flamengo, sua permanência foi bancada pela diretoria, apesar de sondagens do futebol árabe no valor de 10 milhões de euros, optando por mantê-lo até o fim do contrato em dezembro de 2026, para explorar seu potencial máximo, com estatísticas que mostram uma média de 2,5 finalizações por jogo e 1,5 dribles completos, números que o colocam como o ala mais eficiente do Brasileirão nas primeiras rodadas, pedindo passagem no time titular, onde compete com nomes como Matheus Gonçalves, mas sua experiência de 29 anos e bagagem na Premier League com o Everton, onde jogou 152 partidas e marcou 53 gols, o tornam indispensável para Felipe Luiz, que como técnico prioriza velocidade nas transições e pressing alto, esquema que Cebolinha domina com sua altura de 1,70 m
1,74 e agilidade que o faz escapar de marcações duplas, como vimos na vitória por 3-1 contra o Fluminense, onde ele driblou 3 defensores e assistiu Pedro para o gol da virada, um lance que incendiou o Maracanã e provou que ele está de volta ao auge, mudando o panorama do ataque rubro-negro, que agora ameaça bater recordes de gols na temporada, com uma média de 2,8 por partida nas competições iniciais. Fora de campo, a bomba ganha contornos internacionais, com o Flamengo mapeando o mercado europeu e colocando no radar Matvei Kislyak, o meia russo de 20 anos, que é o grande destaque do CSKA Moscou, onde juntou o time principal em janeiro de 2024 e já acumula impressionantes 4 gols e 4 assistências em 18 jogos como titular na temporada 2026 da Premier League russa, com 1.606 minutos em campo e uma média de rating de 7,62, números que o levaram a ser convocado para a seleção principal da Rússia em março de 2025, onde tem 7 caps e 1 gol, demonstrando maturidade além da idade com sua altura de 1,80 m, pé direito dominante e versatilidade para atuar como central fielder, attacking fielder ou defensive fielder, com forças notáveis em passing que atinge 88% de acerto e 1,5 key pass por jogo, além de 2,5 desarmes que o tornam um box-to-box ideal para o esquema de Felipe Luiz, que busca um jogador jovem para rotacionar com Alan e De La Cruz no meio, avaliando o custo de cerca de 20 milhões de euros no mercado, uma quantia que o Flamengo pode negociar com parcelas e bônus por desempenho, considerando a adaptação cultural de um russo vindo de Starioscol para o Rio de Janeiro, mas sua cidadania russa e experiência em competições como a Europa League com o CSKA, onde enfrentou times como o Basel e marcou um gol decisivo nas oitavas, o tornam uma aposta calculada, especialmente porque a diretoria prioriza a busca por um centroavante como Richarlison ou um sul-americano para suprir a saída iminente de Gabigol no fim do ano. Mas essa sondagem por Kislyak é real, com scouts rubro-negros assistindo seus jogos recentes contra o Zenit e o Spartak Moscou, onde ele distribuiu bolas longas que quebraram linhas defensivas e contribuiu para vitórias por 2-0 e 3-1, provando que aos 20 anos ele já é uma joia polida pronta para o salto ao futebol sul-americano, onde o Flamengo pode oferecer visibilidade na Libertadores e na Copa do Mundo de Clubes, algo que muda tudo no planejamento de médio prazo do clube, posicionando-nos como caçadores de talentos globais capazes de atrair promessas como ele, apesar das sanções internacionais à Rússia, que complicam transferências, mas com astúcia financeira para contornar via cláusulas de liberação. Essa dupla movimentação do Flamengo, com Cebolinha explodindo dentro de campo e a sondagem por Kislyak fora dele, cria um suspense digno de novela, porque enquanto o ala brasileiro de 29 anos recupera a confiança com atuações que o colocam como o jogador mais ovacionado no Maracanã nas últimas rodadas, como no hat-trick contra o Nova Iguaçu no Carioca, onde ele driblou o goleiro e finalizou de trivela para o terceiro gol, ganhando notas 8,5 na imprensa e pedindo titularidade absoluta em entrevistas pós-jogo, onde disse: "Estou no meu melhor momento físico e mental, pronto para liderar o ataque." O clube olha para o futuro com Kislyak, o russo de 20 anos que debutou profissionalmente aos 18 anos no CSKA e rapidamente se tornou titular com sua inteligência tática herdada de treinadores como Viktor Gonkarenko, contribuindo com 3 gols em 10 jogos como defensive midfielder e 1 como attacking mid, com métricas que mostram 7,35 de rating médio em posições centrais e 7,17 como midfielder center. Números que o Flamengo avalia para uma possível proposta de 15 milhões de euros iniciais, mais bônus por metas como convocações para a Rússia, considerando a adaptação ao clima tropical e ao estilo mais dinâmico do futebol brasileiro, mas sua foot right e habilidade em bolas paradas, com 2 gols de falta na temporada russa, o tornam o complemento perfeito para Paquetá, permitindo um meio-campo rotativo que alivia a pressão sobre a Arrascaeta e eleva nossa posse de bola de 58% para níveis europeus, especialmente na Libertadores, onde precisamos de jogadores versáteis para viagens longas e altitudes. E isso representa uma abordagem equilibrada da diretoria, que sem prometer loucuras, prioriza um centroavante como Pedro reserva, mas explora oportunidades como Kislyak, cujo market value de 20 milhões reflete seu potencial de revenda para gigantes como o Manchester City ou o Bayern de Munique, similar ao que fizemos com Vinícius Júnior vendido por 45 milhões em 2018.
O que torna essa notícia uma verdadeira bomba é o timing perfeito, com Cebolinha no auge aos 29 anos, após uma carreira que inclui ouro olímpico em 2020 com a seleção brasileira e passagens pelo Watford e Everton na Premier League, onde acumulou 53 gols em 152 partidas, superando lesões que o assombraram em 2024 e 2025 para explodir em 2026 com uma pré-temporada onde marcou 5 gols em amistosos contra times europeus como o Ajax, reconquistando a torcida que o apelidou de Cebolinha por sua habilidade em cortar para dentro e chutar colocado, e agora ele pede passagem no time de Felipe Luiz, que como técnico o elogia publicamente por sua disciplina tática e contribuição defensiva com 1,2 desarmes por jogo, integrando-o ao esquema 4-3-3, onde ele forma triângulo com Bruno Henrique e Paquetá, criando chances que resultaram em 8 gols coletivos nos primeiros jogos, números que superam sua média de 0,37 gols por partida no Carioca, e o colocam como candidato a melhor jogador do Carioca, enquanto a sondagem por Kislyak adiciona um elemento internacional, com o meia russo de 20 anos, já com experiência na Conference League pelo CSCA, onde jogou contra o Partizan e marcou uma assistência decisiva, e o Flamengo avalia não só o custo, mas a adaptação, considerando que jogadores russos como Alan Dzagoev tiveram sucesso fora, mas enfrentaram barreiras linguísticas, mas Kislyak, com sua maturidade